Olá, pessoas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Primeiramente, eu sou a Nayara, mas antes de eu passar para segundamente, eu quero que vocês se inscrevam no nosso canal, curta, compartilhe se gostar desse papo, porque a gente precisa desse incentivo para continuar seguindo aqui mais pessoas, né? A gente alcançar mais pessoas com esse nosso papo, que eu acho que é interessante, né? Vocês estão aqui, vocês gostam. É muito interessante, né, gente? E eu sou a Segundamente hoje. Segundamente, eu sou a Gabriela. E hoje a gente vai falar de um tema que, assim, é um tema que a gente gosta, assim, é um tema que vocês também gostam, geralmente. Sempre pedem. E hoje a gente escolheu falar sobre isso, que é ex. Ex, nossos ex, né? Como é lidar com os nossos ex e como é lidar com as ex, os ex dos nossos atuais, né? Dos nossos atuais foi ótimo. São muitos! Do nosso atual. Conta aí, Gabi. É uma poligamia? Rafael. Os meus atuais são Rafael e Joaquim. Do nosso atual, enfim, do seu, da sua, enfim. Dos seus, quem sabe, você, fica à vontade. Como é que é essa relação com o ex, né? Assim, é uma questão em geral, isso é uma coisa também que aparece muito na terapia, né? Assim, e a gente pensou nesse tema, assim, porque eu acho que é um tema tem muita coisa pra gente levantar, mas a gente vai trazer bem pontualmente, assim, pra levantar questões e vocês pensarem sobre isso, assim. Como lidar com o ex, Nayara? Diga pra nós. A palavra com você. Não, e é interessante pensar nisso, porque assim, pra vocês pensarem, mas pra gente também, porque a gente pensa junto aqui. Mas quando a gente pensou nesse tema, a primeira coisa que veio, toda a questão tecnológica, né, de stalkear. Mas aí, primeiro, da minha experiência, dialogando com a minha experiência, pensando no meu atual, que vai fazer 20 anos, com o meu atual, a ex que ele teve... Eu não tinha interesse em saber quem era ex, eu tinha interesse em saber do passado dele, Gabi, no sentido de, essa pessoa é uma pessoa interessante, essa pessoa cometeu algum crime, né, essa pessoa, mas no sentido de me proteger mesmo, de pensando em toda a violência que a mulher sofre, em toda, né, toda a nossa estrutura patriarcal, do que numa ideia da vida dele em si, com tal pessoa. Só que eles, a família dele... E de alguma forma ele, porque também foi conivente, aqui vão ter verdades hoje, todo mundo sabe disso, né, introduziram essa pessoa na minha vida. Não fui eu que fui atrás da ex, a ex veio atrás de mim. Isso dá um corte, né, não fui eu que fui atrás da ex. A ex veio atrás, por quê? Porque eu frequentava a casa dele e ela também. Eu chegava no meu horário de almoço do trabalho para almoçar e ela já estava sentada na mesa, almoçando. E ele também, para ele também era uma surpresa. Eu não sabia que ela ia estar lá. Só que ela não estava querendo voltar para ele, ela não estava assediando, nada disso. Era só estar com a família. Que, sinceramente, hoje, eu olhando isso pontualmente e dentro de um contexto, eu não acho estranho. Porque se ela teve um contato com aquela família, se ela viveu ali com eles por muito tempo, eles namoraram por um bom tempo, se tinha esse vínculo, por que não? Ela conseguia continuar com esse contato. Porque se entrou uma outra pessoa na vida dele, ela tem que sumir. Não acho que tem que ser assim. Por outro lado, acho que também acaba sendo muito invasivo você... colocar essa pessoa sem uma conversa com o meu marido, né? Hoje meu marido com o meu namorado, com a pessoa ali envolvida, comigo, de o que vocês acham, como que é pra vocês. Eu acho que essa que é a questão da gente respeitar o espaço do outro. Porque ela tem o direito, eles têm o direito, mas também tem outras pessoas envolvidas. Então eu tive que lidar com uma situação, e eu logo pensei nisso, eu trouxe de cara porque eu logo pensei nisso. De caramba... Eu comecei a pensar em como era a vida deles sem querer pensar, mas a gente, para aí, devia ter muita intimidade, nossa, e aí você começa naquele movimento de você, porque eu digo mulher, né, a gente já tem esse movimento incentivado de se comparar, de querer entender, poxa, será que ela é mais interessante? Será que a família gosta mais dela? Será que a família tá querendo me dizer alguma coisa com isso, que eu não sou bem-vinda? Só que isso ali, no contexto, não era o que acontecia. Sim. Eles me tratavam muito bem, tudo... Mas a invasão. Então é muito interessante como eu não procurei a ex, mas a ex me procurou. Sim. Você sabe que eu já fui essa ex aí?
É mesmo? Mas eu vou contextualizar. Eu tinha um relacionamento que eu já tinha relação com a família antes do relacionamento. E aí a gente começou a namorar. E depois que a gente terminou, e foi um término de comum acordo, os dois queriam terminar. Então, assim, a gente continuou sendo amigos. Então, eu continuei tendo relação com a família, eventualmente frequentava a casa, e ele começou a namorar. E aí, a namorada dele tinha pavor de mim, assim, ela não me suportava. E eu demorei um pouco pra saber disso. Então, eu continuava frequentando a casa quando ele não estava. Desculpa, mas demorei um pouco. Eu não sabia. Demorei pra saber. E aí, eu continuei frequentando a casa. Até que quando eu soube... Porque, assim, pra mim tava tudo bem, né? Enfim, quando eu soube que era uma questão, eu passei a não frequentar mais. Porque, assim, eu acho... Aí, até quando você foi falando, me veio exatamente essa sensação que eu nunca tinha pensado que foi o que aconteceu comigo. Eu percebi que eu não cabia mais ali. E eu acho que é isso. Talvez ela não coubesse mais ali naquela casa, assim, entendeu? Então, eu acho que é isso da invasão, né? Assim, tudo bem, não tinha nenhuma questão. Eu não queria voltar com ele, eu não era uma ameaça, não tinha nada disso. Mas talvez eu não coubesse mais naquela casa. Então, eu acho que tem um pouco disso. E eu acho que essa relação de tanta proximidade passa por esse lugar, de não caber. Eu acho que não tem problema, não tem nada errado, mas talvez não caiba. Pra quê, né? Pra quê? E eu acho que da forma que foi, talvez depois de um tempo, até coubesse. Sim. Mas eu tava chegando naquele momento, né? Que foi como foi nesse caso que eu falei. Ele e o término deles não tinha sido recente. Tinha sido assim, sei lá, 2 anos. Não era uma coisa tão recente pra... Só que tinha um vínculo. E aí, mais compreensível ainda. Ainda mantinha um vínculo depois de um tempo de término. Só que eu acho que não teve uma conversa pra eu entender o que era aquilo. E aí ela me tratava bem, eu tratava ela bem. Tinha uma relação ali aparentemente saudável. Mas eu ficava comigo internamente, porque eu também tinha isso. Hoje eu agiria de uma forma completamente diferente. Isso faz 19 anos. Né? Eu tinha 18 anos. Eu lidava com aquilo pensando assim, gente, sempre entendendo que eu era inferior, sempre entendendo que eu que talvez não tivesse que estar ocupando aquele lugar. Sim. Era essa a minha impressão, sabe? Como se as pessoas estivessem mostrando que aquele lugar ainda estava ocupado e não era para eu chegar. Sim. Mas ao mesmo tempo não era o que eu via. Então era um conflito. Então, quanto é importante a gente já começar esse papo falando do diálogo, da comunicação, né? Da clareza de você saber o que você sente, falar pro outro e construir isso junto. Eu acho que isso faltou. Então, quando você estava falando do que aconteceu, eu pensei exatamente isso, que a gente podia aqui encerrar dizendo que precisa ter diálogo. Acabou, não precisa falar mais nada, porque assim, a questão é toda o diálogo. Porque se houver o diálogo, se, por exemplo, falar de ex fosse uma coisa falada... vamos resolver aqui a questão de ex. Então, vamos conversar sobre ex. Então, beleza, resolveu, tá tudo dito, tá tudo conversado, dialogado sobre ex. Não precisamos mais voltar nesse assunto, não precisaria stalkear, não precisaria ir lá ver, não ia precisar... Sabe, esse ex não ia estar nesse lugar. Porque eu acho que tem um lugar fantasioso, tem um lugar ali meio misterioso, aí tem um lugar do que foi, do que não foi. Não, mas sabe o que ela fez? Sabe, fica naquele lugar ali que entra uma disputa com um fantasma, porque a pessoa tá lá, às vezes ela não tá nem sabendo, às vezes ela tá disputando também. Às vezes ela tá até... né? Mas às vezes ela não tá sabendo. Então, eu acho que é isso, assim, né? O diálogo, de fato, eu acho que é muito importante, né? E que, de fato, não é uma coisa que acontece muito, não só nesse tema, mas em muitos temas. E o que é esse diálogo, né? Que as pessoas... eu percebo nas sessões isso, né? Na clínica e na vida, que o diálogo, ele vem numa ideia de se vai ter algum mínimo conflito, ele já não tem que existir. Parece que o diálogo, para a maioria das pessoas, é uma questão assim, eu concordo com isso, você concorda também, a gente fala sobre o que a gente concorda. Mas quando tem alguma contradição, não dá para sustentar. E o diálogo é justamente sustentar isso. Eu sou diferente de você, a gente vai pensar diferente. E qual é o entre disso, né? O que é... E aí, Gabi, pegando, a gente sempre vai para uma questão de gênero e não tem como, e tem até outras coisas que eu pensei que agora sobre questão de gênero, mas trazendo para minha experiência, eu também tenho um ex. E como que o meu atual lidava com o ex? Ao mesmo tempo, olha o paralelo, que eu como mulher, de alguma forma, internamente eu entendia isso, por tudo que a cultura nos mostra, que eu tinha que aceitar. Hora nenhuma... Quer dizer, hora nenhuma não, em algum momento isso aconteceu. Mas por muito tempo eu não reivindiquei isso. Mas ele não podia ver o meu ex do outro lado da rua.
Então, olha os lugares também, aí eu trago para uma questão, claro, singular, do sentido para cada um, mas é muito, eu não consigo ver como, não ver como muito mais estrutural e cultural, do lugar que esse ex da mulher ocupa e do lugar que a ex do homem ocupa, trazendo para essa relação mesmo dicotômica e binária que a nossa sociedade foi construída, sabe? E parece que as ex têm que conviver, né? Também tem isso, assim, né? As ex podem disputar, né? Um pouco por aí, assim, né? Eu não vou aprofundar muito nisso. Mas um pouco disso, assim, nossa, olha lá, elas ficam ali em volta dele, olha como tem um monte de mulher, enfim, né? Pois é. Alecrim dourado. Mas trazendo pra minha vivência, assim, eu já fui essa pessoa que ficava procurando saber da ex, né? Assim, não pra saber, como você falou, pra saber, né? Como é que foi a relação, para saber do histórico, se tinha alguma questão ali de violência, enfim. Uma proteção mesmo real, né? Não, mas numa questão comparativa mesmo, assim. Eu já tive essa insegurança, já foi isso. Mas quando eu fui amadurecendo e olhando para a própria instituição, digamos assim, relacionamento, né? Eu fui olhando para isso de uma outra forma e isso perdeu esse lugar. E eu percebo que as minhas relações passaram a funcionar de outra forma quando eu perdi o interesse por saber da ex. Assim, sabe? Não tenho interesse na ex, assim. O meu casamento hoje, eu não sei, não tenho a menor ideia de quem é a ex do meu marido. Então, assim, sei o nome dela, né? Assim, sei o Sabe mínimo. que existiu. Eu sei que ela existiu ali, assim. Mas eu nunca procurei o Instagram dela. Nunca procurei. Assim, nunca fui lá procurar. Já pensei em procurar? Já. Mas aí, assim, quando eu pensei em procurar, pra quê? Eu pensei pela essa coisa do hábito ali, né? De que todo mundo faz, a gente escuta as pessoas falando. Tem muito isso na clínica, porque eu fui lá olhar o Instagram. Essa pessoa não fiz isso. Peraí. Exatamente. Mas pra quê? O que eu posso ver lá que pode ser importante? O que eu posso fazer lá que vai me interessar? O que eu vou encontrar lá? Porque, assim, só tinha chance de eu encontrar alguma coisa lá que ia ser ruim pra mim. Tipo assim, o que eu ia fazer lá, sabe? Assim, o que é? Porque é igual... Aí, a gente já falou disso, talvez, em algum podcast, não sei. Mas de olhar o celular do parceiro, né? Tipo, a ideia da traição, do controle, não tem né? nada que eu vá encontrar ali. Se eu posso não encontrar nada, que eu vou arrumar alguma coisa ali que vai... Entendeu? Porque você já tá indo imbuída de um sentido. Exatamente. Então, assim, eu nunca tive, assim, né, nesse relacionamento. Não quis fazer isso, assim, não busquei. E eu acho que é muito interessante, porque esse relacionamento dele, ele não tem contato com ela, mas de um relacionamento anterior, eles têm contato e eu sei que eles têm contato, eles se falam eventualmente. São, assim, eu diria que colegas, não são amigos, né, de manter um contato frequente, se encontrar, mas são colegas e isso não é uma questão para mim. Não é, assim como eu também tenho contato com um ex meu, assim, eventualmente fala, preciso de, sei lá, um assunto, lembrei de você, alguma gente, coisa. Que fez parte da sua vida. Então, eu acho que é exatamente isso que a gente precisa chegar, né? Por que a gente tem que apagar as pessoas da nossa história, né? E aí, assim, eu achei interessante quando você falou do seu marido, né, que não podia o ex passar do outro lado da rua, porque eu acho que é assim que a gente trata pessoas, como se elas fossem ameaças. E ameaças a quê? A nossa propriedade, né? Isso, nossa, aí a gente, né? A gente vai... Exatamente isso. E aí não tem como não colocar numa visão gendrada, nessa ideia do gênero, de que talvez, e aí não generalizando, mas trazendo para essa construção aqui da posse. Que dos dois lados tem posse, se a gente for pensar nessa binariedade aqui, né? Tem outras formas de existir também de gênero, mas a gente está trazendo desse lugar de homem e mulher. Que o homem busca, talvez, saber do ex por uma questão de propriedade. Tipo quilometragem do carro. Sabe? Quantos quilômetros esse carro rodou? Porque é isso. Quantos homens essa mulher já passou? Quem é essa mulher? Que imagem eu vou trazer se eu chegar com essa mulher? Eu vou passar se eu chegar com essa mulher? Ela já foi com um amigo meu? É pra saber o valor da mulher. E o que e qual é o meu valor também a partir disso, sim, sabe? Tipo assim, se ela for com um amigo meu, como que vai ser isso? Sim. Ela é rodada. Olha, o vocabulário é esse, né? E eu percebo que pra mulher vai muito no caminho da comparação,
do sentido do que corpo é esse, que beleza é essa, que amor foi esse destinado, que talvez não tenha pra mim agora, que cuidado foi esse destinado, como que era o contato dele com a família, o que eles faziam juntos. É uma forma muito mais ampla de olhar, mas também nesse sentido da posse, de alguma forma, porque é a comparação. É o que eu quero portar também, que lugar é esse que eu também quero assumir, que eu também tenho que ter até mais que essa pessoa. Então, pra mim, é um terreno de tanta insegurança e de tanto mal-estar essa busca dessa forma, Gabi. Porque se a gente for pensar que a gente vai buscar o passado do outro, mas não buscar conversar, o passado ele aparece, né, no presente, porque passado, presente e futuro tá na nossa conversa aqui. A gente tá falando da relação que a gente teve, da relação que a gente tem, do que a gente espera dessa relação. A gente tá falando disso o tempo todo. Então isso pode aparecer. Agora, quando você busca de uma forma que parece que é por trás do outro, né, para encontrar alguma coisa, você encontra um monte de coisa que às vezes nem existiu, que você tá imaginando. E você não dá oportunidade, às vezes, até do outro falar da história dele, de conhecer pelo outro. E aí eu tô resguardando aqui, gente, isso que eu trouxe, né? Eu acho que as mulheres hoje, a gente tem que, sim, olhar o passado criminal dessa pessoa, né? Se ele já teve realmente alguma... ele já bateu em alguma ex dele, ele já fez alguma coisa, isso a gente tem que se atentar, sim. A gente precisa entender quem é essa pessoa por esse viés. Entender o que aconteceu ali. Mas isso é pontual, isso não é uma fixação. Isso. É diferente. Essa fixação na história do outro e desse outro não ter passado me assusta, sabe? Assim, e ao mesmo tempo é o que acontece o tempo todo, né? Sim. Eu acho que muitas vezes tem, assim, pensando por um outro viés, tem uma sensação de que existe algo mal resolvido com essa ex. Eu tô falando aqui, gente, na linguagem de gênero, assim, né? Falando da mulher, porque eu sou mulher, eu me relaciono, né, com homem. Então, eu tô falando nessa linguagem. Mas, enfim, entendam do jeito de vocês. Porque eu acho que isso existe também, né? Pode existir, de fato, né? Uma relação em que não tá bem resolvido. E aí, o homem ali, o cara entra num relacionamento novo com você e não tá bem resolvido. E aí, você fica ali naquela coisa de... eu acho que ele ainda gosta dela. Eu acho que ele ainda pensa nela. E talvez ele ainda esteja. E aí, é outra coisa. A gente tá falando de uma outra coisa. A gente não está falando dela. Não é dela que a gente está falando. A gente está falando da sua relação com ele. Não é o Instagram dela que você tem que olhar. Isso não é sobre ex. Exatamente, isso não é sobre ex. Então não é atrás dela que você tem que ir. É uma questão a ser lidada com ele, com o seu relacionamento. Isso não tem a ver com você voltar lá, né? Com vocês dois ali, né? O que está acontecendo? Que relação é essa também em que em algum momento você identificou que isso estava acontecendo e você tá ali nessa relação e tentando botar a culpa na ex, né? Que é ex e você tá querendo ir lá voltar. Você que tá trazendo ela. Também tem isso, a ex é trazida. Isso, o passado que é presente o tempo todo. Muitas vezes quem traz a ex pro relacionamento é a pessoa que tá ali, né? Tá trazendo, né? E ela, às vezes ela nem tá presente mais, né? Também tem muito isso. Nossa, tem muita coisa envolvida aí. E essa ideia do controle também, né? De achar que talvez se eu souber mais da vida do outro, eu vou poder me proteger de algo, eu vou poder fazer dar certo. Sabe? Eu sei o que ele passou lá, então eu vou poder fazer dar certo a partir do momento que eu sei o que deu errado lá. E uma outra coisa que me chama a atenção é assim, você acha a pessoa interessante, você tá com ela, você teve ali alguma atração inicial. E aí, de repente, você quer lidar com o passado dela e olhar tudo que ela... E não querer. Na verdade, tem ali uma sensação de assim, por que ele viveu isso, né? Ele tinha que ter vivido isso tudo comigo, não com essa pessoa. Só que você achou essa pessoa interessante... Ela já viveu tudo isso. Talvez ela seja interessante justamente... Pelo que ela já viveu. Porque ela viveu tudo isso. Se ela não tivesse vivido tudo isso, talvez você nem ia olhar pra ela. Então, quando a gente tem a noção do que a gente tá falando, que aquele ser é construído por tudo isso que você também não gosta, mas que ele viveu, e aí você também se interessou por isso, e você quer desconstruir tudo que você se interessou. É verdade. E eu fiquei pensando no quanto que a gente gasta energia pensando nessas coisas, assim. Isso a gente está trazendo porque é muito presente, assim, né? É muito presente essa coisa da comparação. Realmente você trouxe a questão do homem, da mulher, né? Da comparação da mulher. E que o homem, na verdade, ele coloca em um outro lugar, né? A mulher ali como um troféu e tal. E se essa mulher, dependendo de por onde ela passou, né? Ela não tá valendo. Então é uma outra relação mesmo. A questão de gênero objetal, atravessa... né?
É, totalmente. Justificada. É, totalmente. E que não faz o menor sentido, porque é o que você acabou de trazer também. Por que você se interessou por essa mulher, então? O que essa mulher tem que fez você se interessar por ela, e depois que você ficou sabendo que ela já se relacionou com X pessoas, ela tem vida, ela deixou de ser interessante, né? Mas eu acho que eu esqueci. Vamos lá, vou voltar. Gente, vou voltar, que eu acho que eu tenho. É porque a gente tá enferrujada, gente. A gente tava sem gravar. Mas eu acho que você tem que falar uma coisa muito interessante. Vamos tentar. Porque você veio puxando meu gancho. Foi do que você estava trazendo antes, assim. Você estava falando sobre essa coisa do É que você voltou no gênero, e aí... Mas a gente estava falando no final disso de ser interessante. Não sei, mas o que eu queria te perguntar... Mas tinha uma outra coisa que eu queria te perguntar. Depois eu lembro e trago. Mas eu queria te perguntar sobre a coisa da amizade com o ex. Assim, o que você vê sobre isso, assim? O que você acha de ter amizade com o ex? Beleza ter amizade com ex, não é legal ter amizade com ex? Caramba, eu acho, sabe o quê? Vou pensar aqui agora o que eu acho. Que eu nunca pensei tanto sobre isso, assim, não tem tão elaborado. Mas eu acho que é válida, que é legítima, que é saudável, mas depende de como foi essa relação. Depende de como terminou essa relação. E depende de como é a sua relação hoje, sabe? Assim, se você está num relacionamento... eu acho que isso tem que ser conversado com essa pessoa também que você tá. E não pra ela dizer o que você pode fazer ou não, mas pra ver se tá saudável pra todo mundo e construir essa relação. Porque eu acho que o que acontece, Gabi, poxa, meu relacionamento acabou, mas porque terminar faz parte, né, gente? Acho que isso seria muito interessante se a gente conseguisse lidar melhor com esses términos, né? Dependendo de como terminou, se não foi tão trágico. E aí, essa pessoa, ela fez parte de tanta coisa da minha vida que eu não quero que ela não faça mais parte da minha vida. Ela virou uma amiga, a gente tá bem resolvida com isso. Só que essa pessoa que entra na minha vida, que sabe que essa é minha ex, talvez não esteja tão segura. E eu acho que essa questão do desconfiar nesse momento é legítimo também desse outro que entra e não sabe como que foi essa relação. Então, mais uma vez, o diálogo ali faz isso ficar saudável ou não. Ah, mas eu não aceito a sua ex. Aí é uma outra história, porque se você entra na vida da pessoa... Ela te mostra quem ela é. E você disse que você não aceita, é você que tem que repensar também o que você quer com essa pessoa. Eu vejo por esse lugar, sabe? Eu acho que é legítimo essa amizade. Mas tem um outro ponto também. Eu não consigo entender e acreditar, e talvez pelas minhas experiências, mas isso pode... Às vezes, quem tiver outra experiência, por favor, fale com a gente. Mas de ser tão rápido, sabe? De não dar o tempo de elaborar aquele término, da vida passar um pouco e depois a gente... criar uma relação de amizade. Eu acho que instantaneamente é estranho. Não, concordo. Me causa um estranhamento. Com isso eu concordo. Com isso ela concorda. Entenderam, né? Com o resto, tenho ressalvas. Vamos lá. Primeiro, eu acho que só depende da relação com a pessoa, com o seu parceiro. Só depende disso. Não com o resto. Porque com o resto a vida continua acontecendo. Mas como assim? Não depende de como terminou... Não depende de nada disso. Porque a vida continuou acontecendo depois. E aí, o que aconteceu depois? Não sei. Se a pessoa pode... Mas aí, se for um término trágico, você não vai querer ter amizade com aquela pessoa. Pode ter se resolvido depois. Não sei, amiga. Olha aí, rancorosa. Não, tá sou, vocês estão vendo gente. O perfil. Se for um relacionamento abusivo, eu quero que ele fique bem longe. Então, depende. Não sei o que aconteceu depois. Quero avisar todas as pessoas que forem encontrar com ele pra não... Então, tá vendo? Ó, guarda tudo. Não guardo, mas eu não quero mal pra ninguém. Eu sou geminiana. Passa um vento e leva. Não. Mas com Entendi. isso... Mas então, eu acho que depende só da relação com a pessoa. E assim, nesse ponto, eu penso como a Regina Navarro fala, assim, o que o outro faz longe de mim. Então, assim, se tem uma relação... E aí eu acho que é o outro ponto, que depende do que a gente tá falando em amizade. Né? Porque assim, eu não tô falando da amizade que fica batendo papo todo dia. Assim, não tô falando disso. Que dorme na casa, que viaja junto. Não tô falando dessa amizade. Gabi, você tem ressalvas. Você tá botando condições pra essa amizade também. Amizade. Gente, essa amizade aí é muito, muito rara, gente. Essa amizade aí é muito íntima. Pensar numa amiga distante assim é fácil, né? Amiga, você é muito minha amiga e a gente não fica se encontrando todo dia. Mas tem gente que tem tempo, tem dinheiro. Então, mas é bem isso, assim, entendeu? Eu tô querendo dizer exatamente isso. Então, depende dessa amizade. Era isso que eu ia falar. Depende só da relação e do que é essa amizade. Então, assim, ter contato
né? Assim, eventualmente se falar. Não, porque, assim, nós sabemos que existe um nível aí de cobrança dessa rigidez de não pode ter contato, né? Que é tipo assim, não pode cumprimentar quando passar na rua, assim. Sim. Eu já passei por isso, gente. Eu já tive relacionamento que quando a pessoa passava por mim na rua, ela falava oi, tudo bem. Quando tava com a pessoa que tava se relacionando, virava a cara. Isso independente de ser ex ou não, né? Isso a gente pode até expandir. Sim, verdade. E assim, isso não faz sentido, né? Então, assim... Enfim, eu acho que não vejo questão nenhuma nisso, assim. Mas não tô falando de ir viajar junto, de chamar para jantar. Não, eu acho que aí não... Mas aí também, vamos lá. Se a gente tá falando do que o outro faz sem a gente, sobre o outro... Ele pode. Não, mas sem a gente pode. Sem a gente eu não acho que é um problema, não. O problema é você estar junto. Eu acho que. E a conversa que também existe, os acordos que existem nas relações. Acho que o não pode que é o problema, né? Tipo assim, você não pode fazer isso. Como assim? Então, eu sou do tipo também que prefere não saber. Tipo assim, se meu marido vai, sei lá, almoçar com uma ex, ele tem algum motivo pra almoçar com ela. Não vai ser tipo assim, vai almoçar com ela porque ele tá afim de almoçar. Ele tem noção, né, querido? Assim, eu realmente... Que motivo, por exemplo? Por exemplo, saudade de conversar, não. Não, ele não faria pode ser uma isso. Amizade, mas... Ele não faria isso. Ele teria o bom senso de que, tipo assim, não vai fazer isso com a ex dele, sabe? Não é essa a relação. Entendi. Ele vai encontrar a ex porque tem alguma mas coisa ali. Mas aí você tá falando que não virou uma amizade. Entendi que as nossas noções de amizade são diferentes. Entendi que nossas noções de amizade são diferentes. Vocês estão vendo que a conotação é diferente. Mas então, o que é amizade pra você? Vamos botar uma enquete. A gente fez um podcast sobre amizade. É verdade. Vamos botar uma enquete. Eu acho que é amizade de ex que é o problema aqui. Não, pra mim, amizade eu acho que é um negócio muito reduzido. Entendi. Entendeu? Eu acho que... Então, pra você... Vamos lá, então. Vamos tentar ser objetivo, que é o que a gente não é. Então, pra que nós vamos tentar? Pra quê? Nós não vamos... Mas responda. Pra você... Tem possibilidade de um ex virar amigo? De uma ex virar amiga? Tem, mas o que é amigo? Entendi. É um amigo, tipo, que conversa no WhatsApp ali. Sim, tem. Mas se for o amigo que encontra, que viaja, mas aí que eu janta... acho que então a questão não é essa. Eu acho que a questão é quem é o seu parceiro. Porque eu acho que eu tô falando do meu marido. Então, eu acho que eu tô falando da minha relação. Eu acho que é isso, então. Porque eu tô falando da minha relação, que eu conheço meu parceiro, eu sei o bom senso que ele tem. Assim, do que eu talvez espere dele. E de que tipo de amizade também vocês constroem, vocês nutrem. Que ele costuma ter, né? Exatamente. Né? Assim, de como ele se relaciona com as pessoas em geral, né? Posso estar sendo errada? Você pode, de repente, ser uma amiga íntima dele e eu não estar sabendo. Pode ser, não precisa me contar. Fica na sua Não, é necessidade dele, não vai ter problema. Não precisa me falar, não. Que eu não tenho essa necessidade. O que ele faz na minha ausência, não é sobre ele. É sobre ele. Não tô nem me sentindo traída, não tem. É assim, eu realmente, realmente penso desse jeito. Não é papo. Porque eu acho que é assim que funciona. Eu acho que eu prefiro não saber se fala, a relação de vocês é aberta. Não, a gente não fala sobre isso. É livre, é diferente. Exatamente, é essa liberdade aí, né? Então eu acho que essa coisa até de pensando em ex, né, geral, assim, é essa liberdade de que não é o ex que é o problema, não é se vai ver a mulher na rua e vai fazer o quê. Eu acho que tem a questão do respeito, que é, a partir do momento que alguma coisa me incomoda, e eu sinalizo para ele que aquilo incomoda, seja o que for, porque aleatoriamente algo pode me incomodar, e eu sinalizo para ele e ele continua fazendo, aí eu acho que é um desrespeito. Eu sinalizo para ele entende, né? Ali a gente dialoga sobre aquilo. Ele traz alguma, né? Ou ele traz alguma coisa. Isso, né? Ou algo incomoda ele. Aí eu acho que é um desrespeito. Mas fora isso... Eu penso que não... Que é da individualidade que a gente tá falando, né, Gabi? Exatamente. Isso. Eu posso dizer assim, essa pessoa aqui me incomoda. Essa pessoa aqui eu gostaria que você nunca, né, fizesse nada. Porque sim, porque essa pessoa aqui eu peguei pra mim ali, essa eu não quero. Sei lá por quê, porque a gente tem vidas passadas que a gente Mas aí é isso, é a conversa, é o diálogo, é o falar. Diálogo. Mas aí é diferente de quem tá entendendo que, elas estão falando então, que se eu virar pro boy, pra quem seja lá e falar assim, eu não quero que você siga essa pessoa, eu não quero que você curta foto dessa pessoa, eu tenho esse direito? Eu
Acho que não. Acho que ninguém tem o direito de falar o que ninguém vai fazer. Agora, você tá, sim, no seu direito de explicar por que você se sente mal em relação a isso. E o outro dizer como que ele se sente ao ouvir isso, o que ele consegue fazer. O problema é que tem umas pessoas que começam a se anular nesse processo e a seguir esse movimento de fazer só o que o outro quer pra sempre estar junto. Sim. E é isso que a gente tá falando. Isso. E eu também concordo com tudo que você falou da Regina Navarro. Assim, deixa o outro ser livre. É isso. O outro mostrar quem ele é. E a gente vai entendendo o que a gente faz com isso. Exatamente. Porque o mistério na relação é fundamental. Porque a gente nunca sabe quem é esse outro completamente, né? A gente vai se transformando junto. Então, sendo ex, sendo futuro que a gente nem sabe o que vai acontecer, vamos só viver, né, gente? Deixar o outro mostrar ali o que é possível e a gente também mostrar pro outro. Vocês gostam quando a gente fala de relacionamento, né? A gente também gosta de falar, a gente vai falar mais. Vamos falar mais outro dia, que hoje a gente vai parar por aqui. Mas não viramos ex-amigas, continuamos amigas. Amigas. E a gente vai falar sobre o conceito de amizade. Vamos falar sobre isso lá no Instagram. A gente tá falando pouco sobre isso. Até.